Fala pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente começamos aí 2020 com a pandemia do coronavírus, né? Uma doença que vem causando graves efeitos negativos tanto na saúde das pessoas, a gente vivencia a quantidade de milhares de mortes diárias ocasionadas por essa doença, quanto na própria economia. Isso porque, como uma medida de saúde altamente eficaz, os governos e entidades mundiais vêm determinando que as pessoas adotem a quarentena, ou seja, o hábito de ficar em suas casas. E se as pessoas estão em casas, nas casas, a maioria delas não pode produzir, tá certo? Isso diminui o caixa, a quantidade de recursos disponíveis para essas famílias. E se elas param de consumir, automaticamente isso afeta as empresas, tá certo? Onde se incluem as startups. E como a maioria das startups se enquadram como pequenas e médias empresas, estudos apontam que elas não têm caixa suficiente sequer para aguentar até mesmo um mês dos seus custos mensais. Por isso, nesse vídeo, eu, o advogado Lucas Bezerra, trouxe 4 medidas que você pode utilizar para evitar com que sua empresa seja vítima dessa crise financeira que vai ser ocasionada pelo coronavírus, tá certo? Espero que gostem, que seja útil. A primeira delas, pessoal, é tentar reduzir os encargos trabalhistas de sua startup, tá certo? Ou sua empresa. E como é que a gente faz isso? Utilizando as medidas que foram estabelecidas na medida provisória 927, editada pelo governo federal. Nela, há uma série de disposições que podem ser realizadas entre o empregador e o empregado via acordo individual escrito, como uma forma de diminuir os custos do empregador e facilitar a realização do trabalho pelo empregado, mantendo o vínculo empregatício, tais como antecipação de férias, antecipação de feriados e até mesmo a realização do teletrabalho. Por isso, estude essas medidas e possibilidades e veja qual a melhor e quais as possibilidades dela se enquadrar ao seu modelo de negócio, tá certo? O segundo ponto, pessoal, é estudar as medidas de redução e suspensão do passivo tributário, tá certo? A Receita Federal, junto com a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vem editando uma série de normas para suspender o pagamento de tributos desse período, tá? A Resolução 52, por exemplo, suspendeu as mensalidades do Simples Nacional e dos MEIs, dos microempreendedores individuais, dos meses de março, abril e maio, para setembro, outubro e novembro, automaticamente, tá? Além disso, as medidas de cobrança de tributos vêm sendo suspensas por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por isso é interessante que você sente com a sua contabilidade e analise que medidas você pode implementar para o seu negócio, com vias a tentar suspender pelo maior prazo possível o pagamento de tributos, tá? Interessante notar que algumas empresas que são optantes do lucro real e do lucro presumido vêm conseguindo obter na Justiça decisões para suspender também o pagamento de tributos enquanto durar o estado de calamidade pública. Por isso é importante que você converse com a sua assessoria jurídica para saber até que ponto você pode tentar obter uma medida judicial dessa em benefício do seu negócio. O terceiro ponto é tentar obter financiamentos e suspensão de cobranças de dívidas com as instituições financeiras. A FEBRABAN, por exemplo, a Federação dos Bancos e Instituições Bancárias, determinou a suspensão pelo prazo de 60 dias das dívidas de pessoas físicas e PMS, pequenas e médias empresas, agora nesse período do coronavírus. É importante que você solicite à instituição bancária a suspensão dessa cobrança de um modo formal, para que você fique resguardado. Além disso, entidades bancárias como o Banco do Nordeste e o BNDES vem concedendo linhas de financiamento para os empresários em condições bem mais benéficas que a normal. O BNDES, por exemplo, está com a linha de financiamento que suporta o pagamento de até 2 salários mínimos por 2 meses para cada funcionário da empresa, como uma medida de dar um fôlego ao recurso financeiro das empresas para que elas suportem essa crise, tá certo? E o quarto e último ponto que eu deixo como dica para vocês é tentar renegociar os contratos. Eu imagino que muitos empresários e empreendedores tentaram realizar uma série de fechamento de contratos e realizaram acordos no início do ano com parceiros e fornecedores em condições totalmente adversas às que vivenciamos hoje. E isso, dependendo da situação, eu falo, se a sua empresa de fato tiver sido atingida pela crise do coronavírus, porque alguns ramos de atuação excepcionais tiveram aumento, um incremento nas suas vendas, mas não é o caso da grande maioria das empresas. Se não for esse caso seu, se você de fato foi atingido, que você tente conversar com os parceiros e fornecedores para tentar suspender ou até mesmo alterar
as condições daquele contrato para que ele fique equânime e justo para as duas partes. E para isso você pode alegar a situação descrita no Código Civil como caso de força maior, ou seja, um evento da natureza que a gente não pode controlar e não pode prever, que alterou o equilíbrio que havia sido posto naquele contrato. Essas são as dicas que eu deixo para vocês, empreendedores que querem organizar o seu negócio para que ele sobreviva à crise financeira que vem sendo causada pelo coronavírus. E se você quiser ler o artigo completo, basta acessar o blog Direito para Startups, www.direitoparastartups.com, porque lá tem as leis e normas que eu citei aqui de forma completa para vocês. Eu sou Lucas Bezerra e foi um prazer estar com vocês. Até mais!